Boa noite, boa noite a todos. Hoje vamos para mais uma live com um convidado super especial, o pastor Gregory, Gregory Rodrigues, mineiro, e para nós vai ser um grande prazer. Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos receber aqui um convidado para mais especial, o pastor Gregory Rodrigues, que é gay, casado com um homem, e vai nos contar essa experiência sendo um pastor evangélico, todas as suas dificuldades, por tudo que ele passou, enfim. Então, estamos só aguardando aqui, o meu convidado está chegando e a gente já vai. Então, repetindo para quem está chegando, hoje nós vamos receber um convidado para mais que especial, o pastor Gregory Rodrigues, que é mineiro. Opa, vou chamar já, ele acabou de chegar, vamos chamar aqui o meu convidado. Para nós será um grande prazer e vamos então, né, saber essa experiência sendo um pastor evangélico e gay. Boa noite, pastor. Olá, minha querida, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, querido. Bom te ver, né? Faz quase um ano que a gente se viu. Faz Oh, quase um pois ano. é, pois é. Daqui a pouquinho a gente completa um aninho já. Um aninho, foi em novembro o congresso lá em Curitiba, né? Foi, pois é, que saudade, hein? Foi bom, né? Foi muito bom. Oh, poxa, bom tempo. Esse tempo dessa pandemia atrapalhou alguns congressos que a gente ia ter durante o ano e atrapalhou bastante, mas logo, logo vai passar. Vai dar tudo Logo, certo. logo vai passar. Querido, eu quero primeiro te agradecer muito que tu ter aceitado esse convite e Imagina. diante de tanta polêmica que envolve as igrejas evangélicas, né, as neopentecostais, com Uhum. relação à homossexualidade, à transexualidade, aos casamentos homoafetivos, enfim tudo aquilo relativo à cidadania LGBTI. Então, eu gostaria que tu te apresentasse, né, por gentileza, e depois a gente começa a fazer bater o nosso papo aqui. Tá Por ótimo. Então, favor. bem, primeiro eu quero te agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui batendo papo com você. Eu acho que todo tipo de bate-papo que produza bons frutos para a nossa sociedade, para a nossa democracia, é muito bem-vindo e é mais do que necessário, né? Se faz necessário que nós possamos construir uma sociedade mais justa e mais igualitária. Bem, eu sou Gregory Rodrigues Roque de Souza, tenho 29 anos, sou casado com o Herbert Rodrigues, já há mais ou menos 6 anos que nós estamos juntos, né? Nós vamos completar aí 4 anos de casamento civil, agora dia 14 de dezembro, e já somamos aí 6 anos de união. E sou pastor, sou teólogo, sou historiador, sou graduando em jornalismo, faço publicidade e propaganda e pós-graduando em docência do ensino superior. E sou autor do livro A Bíblia Fora do Armário. Esse sou eu. Aqui, ó. Isso, é esse aí, é o filho pródigo, é o pequenininho, o filho pródigo. Em breve, se Deus quiser, em breve eu quero produzir mais um, quero fazer uma segunda edição desse livro, complementando, implementando algumas informações, alguns conteúdos que são pertinentes. Vai ser muito bom. Então, Gregory, você lembra, nós nos encontramos e nos conhecemos no Congresso Internacional de Direito LGBTI, que o Tony Reis, né, nosso decano, promoveu em Curitiba, né, onde Sim, foi. tivemos lá 2 dias de debates, e eu lembro da mesa, eu fui assistir a mesa em que estava você, um padre católico, um judeu, não era? Eu, a tua internet tá dando uma travadinha, Gregory. Travou a internet. Opa, só um pouquinho. Voltou? Gregory? Tá travando a tua internet. Oh, que pena. Mas eu e o
Eu e o Gregory nos conhecemos no. A câmera dele tá travando. Eu vou escrever aqui, se é que ele está conseguindo ver. Gregory, sua câmera está travando. Voltou? 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 Ah, não, voltou agora. Estava Voltou, travando, isso. ficou um tempinho, aí eu já estava escrevendo para ti. Ah, pronto, Gregory, vamos lá, volta. nós nos conhecemos lá no Congresso de Direito, no Congresso Internacional, né, de Direito LGBTI em Curitiba. E eu fui assistir a tua fala, que foi numa mesa. Ai, que pena. Tá travando de novo. Poxa, que pena. Gregory, tá travando, é uma pena. Ó, travou novamente. Pronto, pronto, Ô, abemos. quando eu vou escrever, tu volta. Vamos lá. A gente se Vamos conheceu lá. lá no congresso, Então, nós nos foram 2 dias. tinha um padre, tinha um judeu, você e tinha um espírita, não é? A mesa? Na mesa que nós estávamos, tinha eu, um padre, uma católica, né, também, e tinha um budista que estava ali Um na mesa. budista. Ah, era um Isso, budista, isso, então. isso, era o E foi muito Saulo. Isso, foi muito rica a experiência, principalmente com o padre e contigo, para mim, né? Eu fiquei, tanto que eu fui conversar contigo, eu fiquei super curiosa de saber como você, sendo evangélico, né, tinha assumido um relacionamento com o homem. Eu queria que tu contasse para nós essa experiência enquanto pastor, como é que foi isso na tua igreja, e se tu continua fazendo as tuas preleções, continua na igreja, como é que está essa relação tua com a igreja? Bem, o que que acontece? Eu, quando me casei, eu já era uma pessoa assumida, eu já era uma pessoa pública, mas a minha história na igreja é uma história muito parecida com a história de muitas pessoas que vieram de um berço cristão, né? De um berço com uma herança judaico-cristã. Então, eu venho de uma família que meu pai desistiu do seminário para casar com a minha mãe, né? Eu venho de um sonho de ser sacerdote, né? De ser padre, e acabei buscando a igreja evangélica como uma tentativa de mudar a minha orientação sexual, né? Como uma tentativa de deixar de ser gay. Então, eu acabei encontrando nesse meio, né, durante essa tentativa de tentar deixar de ser quem eu verdadeiramente sou, eu acabei encontrando um submundo que existe dentro das igrejas, que é o mundo dos armários. Né? Eu tive relacionamentos com filho de pastor, né, com pastor, muito antes de me assumir ainda menor de idade. Então, o fato principal é que eu só fui ter contato definitivamente com a minha fé, com a fé inclusiva, crer que Deus não faz acepção de pessoas, logo após passar por um período de grande rejeição dentro da igreja tradicional, né? Que foi a tentativa de mudar a minha orientação sexual, entrar para a instituição religiosa, me envolver dentro da instituição religiosa, tentar de todas as formas, e aí eu fui descoberto, né? Me descobriram que eu estava tendo um relacionamento com um filho de pastor e etc. E ali a minha família ficou sabendo, me encaminhou para fazer um Tu tratamento tinhas com. qual é a tua idade que tu Eu tinha? tinha 16 anos, 15 para 16 anos na época. Eu tinha 15 para 16 anos na época. E ali, quando me descobriram, me chamaram, minha família, minha avó especificamente me chamou, disse que se meu pai descobrisse que eu tinha desvio de conduta, que meu pai iria me matar. Minha avó falava isso, aí me encaminhou para eu fazer um tratamento com uma psicóloga, e tudo que eu contava para essa psicóloga, ela contava para minha família, um comportamento totalmente antiético, né, diga-se de passagem. E aí o Sim, que que aconteceu? Sim, exato. E aí o que que aconteceu? O fato preponderante foi que quando eu busquei o amparo da igreja, falei, gente, olha, está acontecendo isso, eu estou sendo rejeitado, etc., né, por ser quem eu sou. O que eu ouvi foi, a gente não pode nem orar por você, para Deus te abençoar, para não piorar a sua situação. Isso daí é um demônio, você precisa procurar o pastor fulano de tal, que vai te ajudar, isso vai ser, você vai ser liberto e tal. Então isso tudo passou pela minha cabeça até que eu
nesse mesmo período, né, nesse curto espaço de tempo, meu pai ficou sabendo, eu apanhei bastante do meu pai, me deu uma surra na porta do serviço da minha avó, e eu tentei suicídio. Puxa, Graças a Deus não logrei êxito, ainda bem que não. E essa foi assim, bem sucintamente, essa foi a minha experiência vivida dentro da instituição religiosa conhecida como igreja tradicional, né? A rejeição, a falta de amparo, a falta de amor, a falta de compreensão. Por mais que existam dogmas que as igrejas têm, cada denominação tem um dogma, cada denominação carrega em si um dogma, uma forma de pensamento, uma forma de crer na Escritura Sagrada, mas eu acredito que a base de toda a fé é o amor, a compreensão. Então, acho que o mínimo seria, olha, fique tranquilo, vai dar tudo certo, tal, a gente, tudo vai ser resolvido, mas não, o que eu ouvi foi totalmente diferente. Olha, você precisa mudar, você está com demônio, você está com um desvio de conduta, com um desvio de caráter. tu pode nos dizer qual a igreja? Eu vou citar apenas o viés, o nome da Tá, instituição não, sim, mas era uma igreja batista. tá. Era uma igreja batista de Belo Horizonte, né, aqui da capital mineira, uma das grandes igrejas batistas de BH. É uma das. Aí o pessoal que for daqui já deve pescar já mais ou menos. Mas como hoje em dia o pessoal está sempre ameaçando, né, quando a gente expõe a realidade do que eles fazem com as pessoas que são minorizadas, aí a gente acaba tendo que evitar os desgastes, né? Então, nesse sentido, a instituição religiosa não me acolheu, não me recebeu, a não ser que, né, havia ali um quê, né? A não ser que eu deixasse realmente de ser quem eu sou, a não ser que eu aceitasse aquele dogma para a minha vida e cresse que eu era um pecador, que eu estava vivendo. Claro, todos nós somos, né, pecadores, mas crer que o que eu vivia era um pecado, era um desvio, era um demônio, que eu precisava ser liberto daquilo. Aí eu seria bem recebido na igreja. Entende? Tu tinhas que Essa admitir é que tu a. tinhas um demônio, que tu tinhas um desvio de conduta e um Isso, demônio, aí sim, você admitindo, você. exato, E exato. como admitido, como participante, como assistente, ou como já um trabalhador da igreja, como um obreiro, né? Como eles chamam. Não, 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 não. Enquanto membro das igrejas tradicionais, eu não tinha cargo ainda, né? Eu ainda não tinha consagração pastoral Sim, ainda enquanto estava na igreja tradicional. Eu estou fazendo aqui esse paralelo entre igreja tradicional e igreja inclusiva para que as pessoas entendam, tá? A sim. igreja Depois tu vai tradicional. partir para a inclusiva, né? Por Isso, enquanto. exatamente, exato. Nas igrejas tradicionais, até então, eu ainda não tinha cargo. Era um desejo, por quê? Enquanto eu estava na igreja católica, ainda pequeno, era o sonho de seguir a carreira que meu pai deixou, né? O sonho que meu pai deixou. Só que aí, naquela busca, eu entrei naquele mundo e falei, bem, eu quero crescer aqui. Então eu estava me aprofundando, eu fazia os cursos que a igreja direcionava, eu tentava de todas as formas crescer ali, até que acabou chegando nesse ponto que eu disse que eu fui descoberto. Eu vi aqui Sim, uma perguntinha, uma pessoa falando assim, que é um pastor tendo caso com menor de idade. No caso, o menor de idade era eu, só para deixar sim, claro. Né? No caso, sim, não, no mas caso, na época, eu acho que a pessoa entendeu, acho que ela entendeu. sim. Pois é, e aí nesse O sentido, menor de idade era a, a, você, né? E o exato, pastor, exato, e o é pastor que era teve maior um de idade. relacionamento contigo. Exato, exatamente. E filho de pastor também. Então, nesse caso, né, nesse sentido, o maior conflito que eu vi dentro da igreja é procurar um pastor e falar: olha, pastor, eu estou sentindo uma dificuldade grande, eu preciso mudar, eu fui descoberto e tal. Aí a minha família ligou para lá, contou para os pastores, ligou lá para a igreja e tal. Ligaram para o emprego desse filho de pastor que eu estava namorando quando descobriram, contaram lá na empresa onde ele trabalhava e virou uma fuada, nada, foi um tumulto.
Tomaram o celular que eu tinha na época, eu não podia sair de casa, fiquei trancafiado em casa. A única pessoa que, apesar de todas as dificuldades, assim, né, com toda a dificuldade de compreensão, que me acolheu e que me acolhe até hoje, que eu moro com ela, acolhe eu, meu esposo, a gente mora com ela, é minha mãe, que é um amor de pessoa que, apesar de toda a dificuldade de compreensão do começo, foi a pessoa que me acolheu, que me recebeu e a pessoa que cuida de mim até hoje, né, literalmente. Mãe, mãe é mãe, né, cara? Mãe é mãe. Fazer o quê, né? Fazer o quê, né? Eu acho que, nesse caso, eu dei uma Não, entrevista não diz assim fazer o quê? Acho que mãe ama, né? A mãe ama. Sim, mas eu digo fazer o quê? Porque a gente espera que os pais sejam assim. Os pais, no contexto geral, sabe, os dois. Porque Sim. a gente espera ter o amor dos dois lados. Mas felizmente, eu digo isso. E eu dei uma entrevista para o jornal Estado de Minas outro dia, para falar sobre essa polêmica da Ana Paula e do André Da Ana Valadão. Paula. Aham. Isso. E eu disse uma frase, muita gente tem me interpretado mal, que eu disse assim, que a igreja ela é um hospital e não um tribunal de julgamentos. Então muita gente tem ficado muito conflitante. Ah, mas como assim? A igreja é um hospital, é para ser curado. Falou, olha, a igreja ela tem que receber as pessoas, e eu esperava isso de uma instituição religiosa que prega o amor, para que as feridas que eu carregava comigo, de ouvir que eu era um erro, que eu era um desvio, que eu era um pecado, que eu era um demônio, que eu estava possesso, o que eu esperava? Que essas feridas fossem curadas quando eu procurasse a igreja, esse Deus que era pregado. Sim. Sabe? Era isso que eu esperava. E não foi isso que eu Mas, encontrei. mas o Greg, assim, tu sabes que eu sou espírita, acho que a gente chegou a conversar isso lá, né? Lá no, em Curitiba. Eu cheguei Sim, a sim, conversar sim. contigo, né? Falei, Chegou, né? sim, 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 Aham. sim. Só Então, comentou. também eu sou espírita há muitos anos e desde criança também, eu fui criada num lar espírita, mas frequentando a igreja católica. Né? Eu Sim. cantava no coral da igreja, no domingo, na segunda-feira eu ia para o centro espírita. Então, assim, desde criança eu sempre lia muito, eu sempre fui uma estudiosa da doutrina, né? Sim. Então, o espiritismo, de certa forma, ele é mais liberal nesse aspecto, porque ele não intervém diretamente na vida pessoal de ninguém. Mas também tem pessoas lá dentro que acham que a homossexualidade é um karma, é um desajuste kármico, era para ser uma coisa mais o espírito, sabe? Então, quer dizer, o preconceito ele existe em qualquer religião, né? Sim, Agora, exato, exato. a igreja, as igrejas evangélicas é que têm demonstrado um discurso de ódio contra os LGBTs que a gente não pode aceitar, né? Dado esse vídeo da Ana Paula Valadão, que ela disse, né, que a AIDS era uma condenação para o relacionamento de dois homens, porque como é pecado, né, Deus vai pagar com a morte, gente. Olha, primeiro que não tem Deus punitivo, né, Greg? Não existe se Deus nós formos punitivo. trazer, se nós formos trazer à baila essa fala dela, a gente tem que compreender de forma bem simples que o Deus que é pregado nas falas dela é um Deus que acredita que nós ainda vivemos no Velho Testamento, né? Então, ou seja, Exato. se nós Uhum. somos, então, partindo desse pressuposto, eu não consigo acreditar em um Deus que ainda nos dias de hoje, mesmo nós ainda temos vivendo mesmo que hoje nós estejamos vivendo nos tempos em que a Bíblia chama de tempo da graça, em que a salvação é por graça, é por misericórdia, não por obras, para que ninguém se glorie delas, né? Isso. Mesmo que a nossa fé sem as obras seja morta, mas que a nossa salvação não depende das nossas obras, é por graça e por plena misericórdia, de acordo com o que a Bíblia Sagrada diz, nós não podemos pautar a nossa fé em um Deus que, porque você ama alguém do mesmo sexo que você está condenado ao fogo do inferno. Eu não consigo compreender um Deus que, ao invés de te abraçar e de te dizer, vem, eu te recebo, eu te acolho, é um Deus que, olha, eu vou te punir com uma doença porque você ama uma pessoa do mesmo sexo. Eu não conheço esse Deus. Literalmente, eu desconheço esse Deus. Ah, ele não existe, né?
Ele não existe. Exato, exato. E esse tipo de discurso de ódio, ele influencia. É uma frase que até o Tony e eu, nós utilizamos muito nas nossas falas, nas notas da aliança, que eu até redijo bastante, que os discursos de ódio, eles são a pedra que afia a faca do preconceito, que afia a faca que ceifa milhares e milhões de vidas espalhadas pelo mundo. Então, independente se seja um padre, um pastor, um pai de santo, um médium kardecista, todo tipo de pessoa que exerce algum tipo de influência ou não, que a pessoa precisa compreender que as falas dela podem influenciar e incitar o ódio e a rejeição daquelas pessoas que são minorizadas pela sociedade maior, né, por essa grande parte da sociedade. Então, quando a Ana fala que o sexo que não causa doenças é o sexo heterossexual, é um absurdo. Ela coloca em risco os casais heterossexuais, né? Ela coloca em risco os seguidores, porque ela fala que o sexo que não transmite doença. Peraí, não existe só o HIV, existem milhares de outras doenças, de outras Não, infecções sexualmente transmissíveis. e o sexo heterossexual transmite, hoje é o maior transmissor do vírus HIV. Exato, exatamente. Então, é Então uma, é uma falta de. ela estimula, né? Ela estimula o casal a dizer, olha, não tem Exato, problema, podem se relacionar, porque Deus só vai punir homem com homem. Mas exato, homem com mulher, exatamente, exatamente. Nós estamos falando, nesses casos, de condutas de risco e não de orientação sexual de risco. São condutas de exatamente. risco. As condutas de risco, elas existem em todas as variações de orientação sexual. Então, nesse sentido, falta conhecimento em grande parte dos pregadores do evangelho, dos neopentecostais nos dias de hoje, porque falta conhecimento científico, falta conhecimento teológico, eu digo, falta conhecimento teológico para interpretar as escrituras sagradas de forma correta, e é o que faz com que milhares de LGBTs que passaram pela experiência que eu passei e que ainda estão vivenciando essa experiência que eu vivi lá no passado, não consigam encontrar o apoio que eles precisam, não conseguem encontrar o respaldo e o abraço que eles precisam. E aí a família rejeita, a igreja rejeita, a pessoa é colocada para fora, ela encontra o apoio nas ruas, ela vai encontrar o apoio na prostituição. Claro, eu não estou falando que seja um demérito à vida das profissionais do sexo. Sim. Longe, a pessoa ela encontra, querendo ou não, a vivência das profissionais do sexo ela é uma prática que ela tem riscos para a própria vida delas, né, para a segurança delas e deles, né, que são delas e eles que são profissionais do sexo. Então, ou seja, são riscos, as pessoas correm riscos. Então, as pessoas são postas na marginalidade, elas são marginalizadas pela sociedade. Então, falta um pouco de conhecimento, porque isso é uma bola de neve, sabe, doutora? Sabe, isso é uma bola de neve, porque o discurso ele começa lá na ponta e ele vai Eu sei. crescendo porque ele passa do altar para quem está no banco, ele passa da boca de quem está no banco para os filhos, dos filhos vai para a escola e vai sendo aquela reprodução até chegar nas denúncias que a gente assiste aí na televisão. Travestis e transexuais que são violentadas, que são agredidas, lésbicas que sofrem com estupro corretivo. Então, isso tudo culmina, todo esse discurso culmina nesses resultados que a gente assiste hoje. Não, não tenha dúvida, Greg. Eu sempre digo por que que eu fui sempre uma ferrenha defensora da discussão de gênero e sexualidade nas escolas desde o ensino fundamental. Para que, para que nós fôssemos criados desde a da tenra idade num mundo sem preconceito. Porque é Sim, somente através da educação que nós vamos prevenir a violência. exato. Não há como nós, porque se nós, veja bem, você vai para a escola durante a semana inteira e você lá ouve que tem que respeitar a menina, o rapaz tem que respeitar a menina, não é porque a menina está com uma sainha curta que ela está se insinuando, não, Exato. ele não pode ofender a menina. Quando você vai respeitar uma pessoa que tem algum problema físico no pé, ou sei lá, né? Qualquer um problema Sim, físico, sim, sim. ou o menino gordinho, a menina gordinha, a menina masculina, o menino feminino, que pode ser trans ou Sim, pode não ser, pode ser. Então, quando você não respeita essa diversidade inteira na escola, na tenra idade,
você acaba criando preconceitos que vai Sim, alimentando e vai retroalimentar no culto domingo. Quando o pastor exatamente. quando o pastor chega lá na igreja e diz: olha, mulher é feita para o homem, a família é entre homem e mulher, né? Então, e isso aconteceu quando o plano municipal, aliás, quando o plano, em 2014, quando eles fizeram o Plano Nacional de Educação, que previa ali essa discussão e foi cassado no Congresso por conta da bancada evangélica que retirou a discussão de gênero nas escolas a palavra gênero se transformou, daí criou essa falácia da ideologia de gênero, a palavra gênero virou um bicho-papão. Então não se fala com criança de gênero. E aí, pastor, Hum, infelizmente, né? Com todo respeito à sua não, que isso. a nossa a igreja e a todos aqueles que estimulam o ódio, nós vamos continuar sendo campeões de homicídios LGBTI, enquanto nós não, através da educação, e no culto domingo, ou na missa domingo, ou no centro espírita na segunda-feira, ou seja lá onde for, nós não preguemos o amor e não pregando o ódio, dizendo que LGBT não é filho de Deus, dizendo que LGBT é pecado, que vai morrer porque pega HIV porque faz sexo com pessoa errada. Entende? Eu Isso entendo. revolta a gente. Isso Eu revolta, né? entendo, e essa revolta, ela não é só sua, sabe, doutora? Porque essa revolta, ela é uma revolta que eu falo isso por experiência própria. Eu, tendo vivido a experiência que eu passei, e que graças Imagine. a Deus não deu certo, né? Graças a Deus não deu certo. Essa é a melhor definição do que nós sentimos quando nós sentimos isso na pele. É revolta, porque nós sabemos que eu sei, você sabe bem como defensora das nossas leis, que muita gente que está aqui, né, nos assistindo ou já passou pela mesma situação que eu, ou tem alguém que ela conhece que passa por essa mesma situação, ou que já viveu isso e que não encontrou esse tipo de respaldo. Por quê? Quando a educação tem como a sua base a orientação, a educação, ela tem que ser orientadora para um norte coerente e não uma orientação seja para uma ideologização Exato. extremista. Então, ou seja, quando fala-se sobre ideologia de gênero, eles tentam subverter a ordem da situação e Sim, acabam embutindo uma outra ideologia, que é uma ideologia nefasta do preconceito. Então, ou seja, tentam substituir o que eles chamam de ideologia de gênero, como se nós quiséssemos criar um exército de LGBTIs, e tentam criar um exército de pessoas preconceituosas. Olha, nós temos visto aí notícias da Polônia, né, as deputadas polonesas que fizeram um protesto na posse do atual presidente, que é um presidente homofóbico, e teve aí agora o apoio do Parlamento Europeu, né, fazendo ali um protesto e até mesmo tentando intervir na situação, porque a Polônia dizem que tem zonas livres da ideologia LGBTI. É isso que eles querem implantar aqui no nosso país. Eles querem que nós, LGBTI, sejamos exterminados, porque para eles nós somos um desvio do padrão que o Deus que eles pregam criou. Mas sentir na pele a rejeição que a LGBTI-fobia produz não é benefício, ou melhor, não é algo exclusivo dessa ou daquela religião. Mas, infelizmente, a religião que nós mais vemos reproduzindo os discursos de ódio são as religiões protestantes, em exclusivo as neopentecostais, que são essas mais atuais, que estão mais preocupadas com o âmbito político e financeiro do que com a vida espiritual das pessoas. Eu costumo fazer uma comparação com o filme It, a Coisa. As igrejas hoje, e grande parte dos pastores, a gente não pode generalizar nunca, são como sim. aquele palhaço do filme It, a Coisa, que trabalha com as crianças através do medo, mesmo depois que elas já são adultas. Ele pega o principal medo daquelas crianças para poder mantê-las sobre a sua
serventia, sobre o seu jugo. E é isso, a igreja, tudo que ela não compreende, ela demoniza. E essa demonização é a que produz essas nossas estatísticas de violência contra a população LGBTI+. Então, infelizmente, nós, como militantes das causas LGBTIs, dos direitos humanos, nós precisamos compreender que enquanto nós não tivermos igrejas que sejam progressistas, que compreendam que, de forma teológica, coerente, num contexto histórico crítico, que Deus não faz acepção de pessoas, nós não vamos viver em uma sociedade mais justa e mais igualitária. Ah, pastor, mas a liberdade religiosa ela é garantida pela Constituição. Eu concordo que ela seja garantida, mas a liberdade religiosa e a liberdade de expressão não se sobrepõem à dignidade da pessoa humana. E não se sobrepõe à vida, que é o bem maior. Exatamente, exatamente. Nós não podemos achar que a liberdade de credo se sobrepõe à dignidade da pessoa humana de ser respeitada como ela é. Se dentro das quatro paredes vocês acreditam que é pecado comer carne de porco, é pecado fumar maconha, é pecado ser LGBTI, ok, é um pecado, mas não tentem criminalizar aqueles que são felizes como são. Entende? É por isso que esse período eleitoral é muito importante que a gente compreenda que nós temos que depositar os nossos votos em quem vai valorizar não apenas a nossa causa, mas a causa do todo. E que compreenda que nós fazemos parte do todo. E nós não precisamos ficar à margem das nossas leis, sejam elas municipais, estaduais ou federais. Nós não precisamos de direitos exclusivos, nós queremos direitos iguais. Ninguém quer privilégio. Ninguém quer privilégio, eles acham que é privilégio. Nós queremos igualdade. Exato, igualdade. E é exatamente isso que eu busquei fazer quando eu publiquei esse livro, que foi a peça-chave do meu TCC, né, quando eu me formei na faculdade de História, na faculdade de Teologia. Eu fiz aí no Sul, foi na Uninter que eu me formei. Foi um tapa na cara ter apresentado um TCC falando sobre LGBTI e religiosidade em uma faculdade que eu fui descobrir logo no período das eleições, né, em 2018, que foi que o dono da faculdade foi um dos grandes patrocinadores da campanha eleitoral do Bolsonaro, e que eu apresentei o meu TCC para pastores conservadores, presbiterianos, pentecostais e etc., e tiveram que aprovar o meu trabalho. Isso, para mim, é ocupar os lugares que nós precisamos ocupar. Nós precisamos mostrar que a ciência e a teologia e a fé, elas podem caminhar juntas para que a gente compreenda que a fé faz parte da vida de todos nós. Mas é necessário que as pessoas compreendam que a interpretação coerente, correta da fé também faz muito bem à saúde. Com certeza, com certeza. E, pastor, o que é que o senhor acha agora eu gostaria que tu falasse que tu acabou, então, criando uma igreja inclusiva, né? Tu participa ou criasse? Hoje, assim, eu já cheguei a fundar um ministério chamado Igreja Apostólica Bênção e Vida, mas, infelizmente, por questões financeiras, a gente não conseguiu manter a instituição. Mas eu hoje sou um pastor desigrejado, é um termo que eu costumo utilizar, mas eu sou um pastor de todos. Eu tenho amizade com todas as instituições religiosas inclusivas que estão por aí, converso com todas as igrejas, faço o meu papel de mostrar, né, para a sociedade aquilo que eu creio e mostrar ao meu lado, né, da minha experiência de vida, como eu vivo com Deus, como eu sou feliz com esse Deus que eu creio. E a partir disso eu acho que eu consigo alcançar mais ovelhas do que se eu tivesse entre quatro paredes. E hoje, esse é o meu diferencial. Eu sou um pastor desigrejado, mas foi a igreja inclusiva que, quando eu tentei suicídio lá atrás, me mostrou que eu não precisava tirar a minha vida para ser aceito pelo Deus que eu cria. Foi através da igreja da comunidade metropolitana, as pessoas podem procurar aí nas redes sociais. Eu encontrei essa igreja numa rede social, eu encontrei pesquisando na internet,
Eu encontrei num grupo do Facebook, tinha ali um contato, ali um e-mail, eu fiz contato, eles se reuniam nos cultos todos os domingos e marcavam para a gente ir nos cultos e tal. Não divulgava o endereço, era bem restrito, era só para quem era convidado. E ali eu conheci essa pregação que me mostrava que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus que sara, que cura, é um Deus que me abraça, é um Deus que me perdoa quando eu erro, mas é também um Deus que abençoa os meus acertos, que abençoa a minha família, que me dá hoje um casamento de quase 6 anos, que hoje me deu hoje a sabedoria de poder ter estudado com todas as dificuldades, de estar aí firme e forte. Então, a igreja inclusiva foi a igreja que me resgatou literalmente das amarras que a igreja tradicional tentou colocar sobre a minha vida. Eu sinto muita admiração por ti, porque tu foi um guerreiro, né? Tu conseguiu, tu achou, né? Porque essa coisa do suicídio, até eu vou abrir um parênteses aí, já que tu citou, nós que vivemos agora o Setembro Amarelo, que é o mês do combate ao suicídio, né? E eu Sim, tenho feito lives todos os sábados de setembro, principalmente, falando sobre esse tema, sobre as doenças mentais, os transtornos mentais, que são os maiores causadores, né, do suicídio, e também falando porque quando a gente pensa, né, nisso, ou se tenta mesmo efetivar, é quando a gente quer acabar com a dor, né? Quer acabar com sim, o sofrimento. sim, Só que no meu entendimento e na minha doutrina, a gente não acaba porque o sofrimento continua, porque o sofrimento é da alma, né? O sofrimento não é exato. do corpo, né? O corpo é um pedaço de carne com osso, cartilagem, né? E morre, perece, mas a nossa alma É, isso é é verdade. eterna. Então, eu sempre digo para a gente pensar muito, né? Quando a gente quer acabar com a dor, a gente tem que enfrentar a dor, né? E foi o que tu fez, cara. Tu enfrentasse a tua dor. A tua dor era ser quem tu eras, porque quem te olhava não entendia e não queria te amar como tu eras, né? Sim, Então, olha só, né? Nós estamos aqui no século XXI discutindo o ser. Nós fizemos congressos, seminários discutindo o ser. Nós temos que ficar falando ainda, né? Então, mas nós precisamos falar, são processos para que nós possamos ser quem nós somos e não sermos julgados, não sermos odiados, né? E como é o que tem ocorrido. hoje É, nós falamos ainda, doutora, é aquela famosa frase, né, do filósofo, do ser ou não ser, eis a questão. A gente parece que enraizou isso dentro de nós, do ser ou não ser, eis a questão, como uma forma de aceitação. Então, muitas pessoas vivem essa teoria do ser como uma questão de eu só preciso ser aquilo que a sociedade aceita que eu seja. Isso é a maior das falácias. Nós temos que ser aquilo que nós verdadeiramente sentimos que nós devemos ser. Não é o que a sociedade pensa sobre nós sermos. O ser não é algo que é moldado. O ser não é algo não, que é moldado pela natureza, sociedade. Exato, natureza, exato, exato. O ser é algo natureza. que você é. Ah, mas o homem é produto do meio. Ora, eu até Não, acredito que o homem possa sofrer influências do meio. ele Eu sofre. creio. Sofre. Mas eu não acredito que o homem seja 100% moldado pelo meio pelo qual ele vive. Não, ele constrói aquilo que para ele lhe é similar. Eu penso Sim, assim que nós nós somos uma casa em construção. Então, nós vamos escolher os materiais para construir essa casa com aquilo que eu gosto, né? Ah, eu vou usar esse material, vou usar esse tipo de tijolo, vou fazer uma. Mas cada um não tem um gosto, cada um não tem uma, exato, não é? Para se exato. vestir, para fazer, do carro, da casa, não sei o quê. Então, a gente é assim. Então, a gente se constrói, por isso que o gênero é uma coisa construída. Agora, o que Sim, tem no meio das nossas pernas, a nossa genitália, isso não pode nos definir. E é isso que a sociedade heteronormativa nos define. Homem, pênis, mulher, vagina. Não necessariamente, não é mesmo. Por isso a transexualidade, né? sim, sim, Então, quando você consegue se libertar, né?
Quando a gente consegue se libertar, pastor, da genitália, nós, quando todo mundo conseguir se libertar disso, é que vai conseguir compreender o que é ser, né? É, Diferente de uma sociedade que te exige, né? Por exemplo, só para eu complementar uma coisa que tu sim, falaste, sim, ali eu não quero perder, que tu falaste. Tu disseste ah, que a igreja, principalmente, ela não aceita que seja diferente porque ela perde o controle, né? E isso sim, é uma coisa sim. que eu queria ratificar no sentido, por que a sociedade teima e insiste em não querer compreender a diversidade? Porque a partir do momento em que eu transgrido a norma, eu não sou manipulável. Sim, sim. Então, o pastor quer manipular todos os seus fiéis. A partir do momento em que ele sente que alguém é diferente, se ele vai se relacionar com a pessoa que eu acho que ele não tem que se relacionar, ele está transgredindo a norma. Se ele transgredir a norma para isso, ele pode transgredir a norma para tudo. Entende? Olha, tá aí uma questão histórica. Esse é um fato histórico que perdura até os dias de hoje. Vejamos Lutero, por exemplo. Lutero foi um grande questionador das questões doutrinárias da igreja, até então a predominância da igreja católica na época. E Lutero foi o primeiro que conseguiu, que traduziu a Bíblia do latim para um outro idioma, que não fosse o latim. Ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Então, ou seja, naquela época, as pessoas que tinham acesso à Bíblia eram pessoas que tinham instrução. Então, as pessoas que tinham instrução ou eram pessoas ligadas à igreja ou eram pessoas ligadas à realeza. E todas as pessoas que tinham acesso ao texto bíblico, a Bíblia tinha veneno na página da Bíblia. E as pessoas que morriam, muitas vezes, quando liam a Bíblia escondida, tinham o hábito de passar o dedo na ponta da língua. Parece até uma piada isso, mas isso é um fato histórico. Quando se via, as pessoas tinham a ponta da língua preta, porque elas liam a Bíblia Sagrada. Então, o conhecimento abala as estruturas de poder. Essa é a Exatamente. verdade. O Exato. conhecimento abala as estruturas de poder. E quando a igreja está ligada às estruturas de poder, a gente tem as revoluções e as revoltas. Lutero foi um que provocou uma Sim, revolução, que foi um que sim. provocou com as 95 teses, que foi o pontapé inicial até que ele foi perseguido. Agora, nós temos pessoas que logo depois de muito tempo, nós temos o caso da igreja anglicana, que nasce na Inglaterra, né, quando o rei quer se divorciar para se casar, e a igreja não permitia o divórcio. O que ele faz? Rompe a estrutura igreja-estado, recria a igreja anglicana para que ele possa se casar. Então, ou seja, aos interesses de poder sempre moveram as sociedades e essa estrutura precisa ser desconstruída. Isso precisa ser desconstruído. Nós precisamos mostrar que as estruturas de poder não podem ter influências religiosas, não podem ter influências ideológicas extremistas. Nós não podemos aceitar conservadorismos exacerbados, porque nós somos uma sociedade laica e nós somos uma sociedade evoluída. Essa é a Perfeito. verdade. Perfeito. Não, exatamente. Tudo sempre à base de interesses. Sempre foi a base do interesse do poder. Sempre, desde que a igreja Sim. comandou. É interessante, eu às vezes ouço, né, pessoas dizerem ainda assim: ah, mas agora virou moda ser gay, né? Isso nunca era assim desse jeito. Agora tem gay por tudo quanto é esquina. Né? Não é que Agora virou nunca. moda, é porque hoje as pessoas têm criado coragem para enfrentar as estruturas de poder, as estruturas patriarcais. Parece até um discurso esquerdista demais. Eu que não me considero de esquerda, mas é um discurso realista. Romper com as estruturas de poder é libertador, gente. É algo que liberta. É algo que, quando você rompe com as estruturas de poder presentes no contexto social,
E isso é libertador, quando você aceita viver a sua sexualidade de forma liberta, de forma ampla, quando você aceita viver a sua vida religiosa de forma liberta, e você não tem vergonha de mostrar que você é de matriz africana, quando você não tem vergonha de postar uma foto que você bate cabeça para um santo, você tem orgulho daquilo, isso é libertador, isso é romper com as estruturas de poder. Quando você aceita ir num cartório onde tem um bando de heterossexual casando, e você entra com teu esposo, dá um beijo na boca dele, na frente do promotor, na frente ali do procurador, na frente do juiz de paz, e o próprio juiz de paz olha para tua cara e fala assim, dá um selinho nele. Foi assim no meu casamento, o juiz de paz dizendo para mim, dá um selinho nele. Isso para mim é romper com as estruturas de poder, isso é libertador. Sem sombra de dúvida. E me diz uma coisa, Gregory, e quando tu estavas na igreja, tu tinhas amigos lá e esses amigos se mantiveram ou se afastaram também? Hoje eu não tenho contato com mais ninguém. Da igreja tradicional, hoje eu não tenho contato com mais ninguém. Sabe? Inclusive, com as pessoas que eu tive algum tipo de relacionamento, né? Na época, muitas pessoas estão lá na igreja ainda, né? Que eu conhecia, que são gays, que estão lá na igreja ainda. Eu tenho contatos hoje com pessoas que me procuraram depois que eu me assumi, já sendo pastor de uma igreja inclusiva, já participando dos programas de TV que eu participei durante bastante tempo, de debates, inclusive já debati com o atual presidente da República, né, o Bolsonaro, eu já debati com ele, já na TV aqui em Minas. Então eu tenho hoje contatos de pessoas que são amigos pessoais que eu amo de paixão, e que eu respeito muito, mas que são pessoas que não são assumidas. São pastores de igrejas tradicionais que vivem relacionamentos e que não são assumidos. São pregadores, viajam pregando, viajam o Brasil inteiro pregando e são homossexuais. Mas têm a honra de não fazer nenhum tipo de pregação contrária à homossexualidade. Ah, bem, né? Ah, isso que ia perguntar, né? Só faltava pelo pregar menos, contrário, né? Aí pelo é menos, triste. pelo menos. Pelo menos. Exato. Porque é complicado a gente ver, tipo, é uma hipocrisia muito grande, né? Como você vê, por exemplo, essa Ana Paula Valadão falar aquelas coisas, e como se ela se fosse uma pessoa cheia de moral, filha de Deus, vai para o céu, iluminada, um espírito iluminado. Então, olha, eu vou te falar uma coisa, se tem uma coisa que. Se tem uma coisa que eu me preocupo, eu também sou de certa forma, uma pastora, porque eu sou palestrante espírita, então eu prego a palavra de Jesus, né? Eu prego a palavra dele, prego o amor, eu prego a paz, eu prego o perdão, eu prego que a gente se faça a reforma íntima, né? A transformação íntima. Mas eu sempre digo isso quando estou falando, eu gosto de falar, olha, gente, se eu sou uma pregadora é porque eu preciso falar isso para mim. Eu sou a primeira pessoa que precisa ouvir isso. Então, como diz Emmanuel, o guia do Chico Xavier, ele dizia o seguinte, ele diz, né? Ele diz o seguinte, esforça-te para viver aquilo que pregas. Então, a gente tem que se esforçar para viver aquilo que a gente prega. Então, eu tento me esforçar. Agora, quando eu falo isso, eu digo, olha, estou falando e eu vou precisar, talvez seja a pessoa que mais precise ouvir aquilo que eu falo. Então, eu acho que o pregador tem que ter essa responsabilidade, porque o dom da oratória, o dom de pregar é dado para alguns, é um talento, é uma missão de Deus. Então, se tu tens essa missão, tu tens que continuar pregando a palavra de amor, a palavra de paz, de harmonia, de igualdade, os princípios iluministas, né? Igualité, liberté, fraternité. Porque para mim, se foi uma coisa que o século XIX nos trouxe, o século XVIII, o século das luzes, quando nós saímos das trevas e se iniciou aí um processo de iluminação. E a gente está tendo retrocesso, obviamente, né? Em todo o mundo, uma onda de retrocesso. Muitas coisas estão ocorrendo que fogem ao nosso controle. Então, essa questão da sexualidade e do gênero foge ao controle daqueles que manipulam. Então, eles querem lutar e combater isso. Entende? Então, a gente tem que... Não podemos deixar de ser quem nós somos, nós precisamos ser felizes, porque Deus, que é Pai soberano, quer a felicidade de todos os seus filhos. Olha, eu costumo brincar um pouco quando eu falo, mas é uma frase que marca muito a minha história, porque é uma frase que é atribuída
a um santo que é padroeiro que é dado o dia que eu me casei, dia 14 de dezembro. Tem uma frase dedicada a São João da Cruz. Eu digo que São João da Cruz é o padroeiro do meu casamento, porque ele foi um dos primeiros homens de vida religiosa que se subordinou a uma mulher. E ele dizia uma frase sempre assim, que no entardecer da vida, todos seremos julgados pelo amor. No entardecer da vida, todos nós vamos ser julgados pelo amor. Não importa se você chama Jesus de Oxalá, não importa se você chama Jesus de Buda, não importa se você acredita nos amigos espirituais, não importa. O que importa é que antes de tudo e acima de tudo, que você ame, mesmo quando as pessoas não mereçam o seu amor, mesmo quando você ache que elas não mereçam o seu amor. O destino, ele é traçado de formas muito complexas e muito diferentes que a mente humana não é capaz de compreender. Mas a nossa alma consegue discernir. Por isso que nós, quando encontramos com muitas pessoas que a gente nunca viu na vida, a gente acredita que a gente já viu essa pessoa há milhares de anos atrás. Porque o destino, ele é traçado para que essas circunstâncias verdadeiramente sejam marcantes na sua experiência, para que a sua mente não compreenda. E ali a Bíblia Sagrada Cristã diz que Deus escolheu as coisas vãs para confundir as coisas sábias, as coisas que não são inteligentes para confundir as coisas que são inteligentes, as coisas que não são para confundir as que são. Então, porque a nossa consciência humana muitas vezes não consegue discernir as maravilhas que Exato, exato. A nossa mente humana não consegue compreender, mas a nossa alma consegue se identificar com as circunstâncias da vida. Então é o que nós esperamos de um ambiente político, de um ambiente religioso, que essas pessoas compreendam essas realidades, que não importa se você é um presidente evangélico, mas que você compreenda que a sociedade ela é plural e é preciso tirar essas pessoas dos armários, trazer essas pessoas para fora. Literalmente, não é só a Bíblia fora do armário, mas trazer a sigla LGBT toda para fora dos armários e mostrar que nós existimos, nós precisamos de respeito, nós precisamos ter os nossos direitos garantidos, e é isso que nós precisamos de viver, é isso. Exatamente, que o amor saia do armário, né? Que todo mundo... Literal. Total. Ô, Gregory, eu quero aqui falar do teu livrinho. É que ele aparece pela contramão aí, né? A Bíblia fora do armário aqui, gente, Isso. ó. Ele conta aqui a experiência dele, tá? Eu não sei como é que pode adquirir esse livro, Gregory, é só contigo mesmo? Eu explico direitinho. Não, eu explico direitinho. Esse livro, A Bíblia Fora do Armário, como eu disse aqui, é fruto do meu TCC, né, das duas primeiras graduações. Nele você vai encontrar uma pequena definição do que é a sexualidade humana. Eu tento explicar, até que a época que eu escrevi, eu fiz uma definição bem sucinta do que é a sexualidade humana, que é bem variada. E ali eu explico todos os versículos bíblicos que falam sobre a homossexualidade. Tanto o contexto condenatório, tanto o contexto tradicional, quanto o contexto das igrejas inclusivas, que mostra aquilo que a igreja protestante tradicional vai dizer sobre, vamos supor, Levítico 18:22, que diz: com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Eu vou dar explicação ali no livro do que a igreja protestante tradicional diz, do que as igrejas evangélicas inclusivas dizem. E dou ali a explicação, que é um contexto histórico crítico, tem uma interpretação hermenêutica, tem uma interpretação devidamente exegeticamente feita, e que é de fácil leitura, qualquer pessoa sem conhecimento teológico consegue compreender. Não é um livro para quem é um estudioso da teologia, qualquer pessoa leiga consegue compreender, consegue entender, e ali eu faço essa definição. Nesse livro, eu apresento também algumas igrejas inclusivas e a sua forma de pensar, como são e etc. E ali vocês podem conhecer um pouco mais sobre essa teologia, sobre como é crer que Deus não faz acepção de pessoas. E isso é algo espetacular. Eu acho que falta muito material teológico que demonstre as variantes do sagrado que nós podemos ver nos dias de hoje. E nós precisamos de mais materiais que mostrem a variação do sagrado hoje, né? E como a pessoa pode adquirir o livro, foi publicado pela editora Apris, mas vocês podem encontrar no site da editora Apris,
podem comprar direto comigo no meu Instagram aqui, você que está, né, nos assistindo, só me chamar aí na DM. Pode comprar no site da Americanas.com, tem na Amazon também, no Submarino também tem. Olha, tem em todas essas grandes lojas assim, você vai conseguir encontrar. Tá? Se me procurarem diretamente aí no meu direct, tem um precinho melhor do que no site da editora e do que no site das outras grandes lojas, tá bom? Ah, Gregory, amém. Já está acabando o nosso tempinho. A live do Instagram é assim, o bom é que fica com aquele gostinho de quero mais, né? Então, mas olha, essa live, gente, ela fica gravada no IG, no canal aqui do Instagram, por 24 horas, fica disponível, e depois dessas 24 horas, ela vai pro meu canal do YouTube, viu, Gregory? Vai lá, eu tenho um canal do YouTube, ela fica lá ad eterno. E quem quiser assistir qualquer uma outra live minha, tá lá no meu canal do YouTube, Margarete Hernandes, né? Por favor, vão lá, bate o sininho, se inscrevam lá, dê um like. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, e é assim que tem. Isso, compartilhem, porque essa live de hoje foi incrível, foi incrível. Obrigado. Foi incrível porque eu queria até, na verdade, vamos esperar que tudo isso passe, né, Gregory? E quando nós pudermos viajar com tranquilidade, você é meu convidadíssimo aqui, estou falando isso sério, não é aquela conversa assim, aparece lá em casa, né? Vai tomar um café quando tu quiser, não. Tu é super meu convidado, deixa só passar tudo isso, que a gente possa viajar tranquilamente. E eu quero conversar muito contigo, porque eu sou uma curiosa eu desconheço o Velho Testamento, só conheço mais ou menos o Levítico e ali, aqueles que discutem, né? Sim. E aí nós vamos trocar figurinha, porque né, eu tenho a minha figurinha, tu tens a tua figurinha. Não, eu tenho o meu álbum, tu tens o teu álbum. Troca a figurinha. Isso é ótimo. E olha que eu vou querer muito, porque para passar um pouquinho de frio, porque Minas está muito quente. Ó, frio! Você vê que eu tô até de camiseta. Tô vendo. Ô, Gregory, dá um abraço no teu esposo, na tua mãe. Com certeza. Eu te desejo toda a felicidade do mundo, toda a luz. E Obrigado. parabéns, tu és um guerreiro. Nossa, a tua experiência, não é superação isso, é uma experiência de vida mesmo, que precisa ser contada e falada para que aí, meu esposo aqui, querido, olha lá, que bacana. Foi do dia do casamento essa foto. É um galeguinho, né? Um loirinho. Ele é um galego. Um galeguinho dos olhos verdes. Ô, Gregory, quando eu ia para Minas, né, a long time ago, assim, anos 80, 90, comecinho, fazia um certo sucesso aí também com os olhinhos azul. A gente gosta. Querido, doutora, vai acabar o nosso tempo. Vai acabar, beijo. Muito obrigada. Um beijo, gente. Grande abraço. Obrigada, querido. Um Tchau, beijo. Tchau. Outro, tchau.